Salmo 100, verso 3, parte B. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço também o pastor Elias por essa confiança. Diz assim a palavra de Deus: foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Vamos repetir? 1, 2, 3. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém. Tome o seu assento. Eu quero falar com os irmãos nesta noite 4 verdades sobre Deus. 4 verdades sobre Deus. O Salmo 100, ele é um salmo de louvor e adoração ao nosso Deus, um salmo litúrgico. Nós sabemos que dos 150 salmos, este é um salmo anônimo, não se sabe quem escreveu e em que circunstâncias escreveu. Mas eu não quero olhar este salmo na sua amplitude, quero me atentar com os irmãos apenas no verso 3, parte B, e extrair para nós 4 verdades sobre Deus. Preste bastante atenção. Depois desta rápida introdução, aí vai a primeira verdade sobre Deus. Ele é o soberano da nossa salvação. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. 1 João 4,19 diz que se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Significa que o primeiro passo nunca foi seu, o primeiro passo sempre foi de Deus. Não depende de você, depende dEle. Porque se dependesse de você, a salvação seria pelas obras. E a salvação não é pelas obras. Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E dom ali no grego significa presente, isso é salvação. A salvação é um presente de Deus para nós. Quando você recebe um presente, não te custa. Quando você recebe um presente, é de graça. Quando você recebe um presente, você não paga por ele. Mas por mais que você não pague, não significa que alguém não pagou por aquele presente. Assim é a salvação. É um presente de Deus para nós. Para você foi de graça, mas para Jesus custou um alto preço lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. A salvação é um presente de Deus, que você recebe como? Diz o texto, por meio da fé. A fé é a mão que se estende para tomar posse do presente da salvação que Deus oferece por meio da sua graça. Deus é soberano em nossa salvação. A única coisa que cabe a nós é aceitar o presente que Ele oferece. Rafael, mas tem gente que não aceita. Fazer o quê? Até um presente pode ser rejeitado. Mas aí fica a pergunta: é possível alguém querer aceitar e Deus rejeitá-lo? Fique tranquilo, isso não existe. Porque Jesus disse: todo aquele que meu Pai me der, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Qual é a vontade do Pai? 2 Pedro 3,9. Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer, Deus deseja a salvação para todos, mas não obriga ninguém. Deus quer, mas você também tem que querer. Deus não deixou você escolher a altura do seu corpo, a cor da sua pele,
o tom da sua voz, a cor dos seus olhos, mas a coisa mais importante, Deus deixou você escolher onde você vai passar a eternidade. Quando a gente pensa na soberania de Deus, na nossa salvação, surge uma dúvida. Se a salvação é um presente, pela graça, que nós recebemos por meio da fé, que o próprio Deus gera, porque até a fé que você usa para receber, é Ele que te dá, porque Hebreus 12:2 diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então é um presente pela graça, e até a fé que tu usa para aceitar, é Ele que gera. Quando você faz as contas, no final, sobra pouca coisa para a gente. A única coisa que te cabe, a única coisa que é a sua responsabilidade é aceitar, mas não há mérito nosso. Você não é salvo porque merece. Agora, se nós somos salvos, mas não porque merecemos, então por que a gente tem que viver em santidade? Por que a gente tem que praticar as boas obras? Se não é por méritos, se não é por obras. Na verdade, a resposta é bem simples. Você não vive em santidade para ser salvo. Você vive em santidade porque é salvo. Você não pratica as boas obras para ser salvo. Você pratica as boas obras porque é salvo. As boas obras, santidade, não é causa de salvação, é resultado, consequência na vida daquele que já é salvo. A salvação é um presente de Deus que você aceita pela fé. O presente da salvação se chama Jesus. Aceitou o presente, está salvo. E agora, Rafael? Aceitei Jesus. E agora? Agora viva como salvo. Se comporte como salvo. Trabalhe como salvo. Namore como salvo. Comporte como salvo. Viva como salvo onde você estiver. Porque se a fonte é boa, a água dela também é boa. Se a árvore é boa, ela produz bons frutos. Se alguém está cheio de Deus, não tem mais espaço para o pecado. Agora, se alguém tem nome de crente, cartão de membro, frequenta igreja, tem nome na secretaria, mas não tem caráter, não tem testemunho, não tem vida santa, a resposta também é simples: não está salvo. Tem que nascer de novo, tem que se arrepender, tem que aceitar Jesus como Salvador. Por quê? Porque teu nome na secretaria é importante, mas mais importante do que teu nome na secretaria é teu nome escrito no livro da vida. Segunda verdade sobre Deus: Ele é o nosso Criador. Diz o texto: foi Ele e não nós que nos fez. E eu quero aproveitar esse verbo fazer para lembrar do caráter criativo de Deus. Nós somos criação física e espiritual de Deus, de forma semelhante. Esse verbo aparece em João capítulo 1, verso 3, se referindo a Cristo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso Criador. O universo, a humanidade, não é resultado de um Big Bang, de uma grande explosão que aconteceu milhares de anos atrás, só se for uma explosão no cérebro de quem acredita nisso. Vamos ilustrar? Imagine um caminhão-baú, daqueles fechados. Aí o caminhão-baú está levando todos os ingredientes para fazer um bolo. No caminhão tem trigo, tem leite condensado, tem creme de leite, tem chantilly, tem chocolate, tem brigadeiro, tem vela. Tudo para fazer o bolo está ali dentro do caminhão separadinho. Aí o caminhão capota. Quando acaba de capotar, pega fogo. Quando acaba de pegar fogo, explode.
Aí quando os bombeiros vão lá, abre o caminhão, tem um bolo pronto lá dentro, com vela, bonitinho. Percebe? Explosão não faz, explosão desfaz. Explosão não constrói, explosão destrói. Então a ciência segue pregando que o universo é resultado de um Big Bang, e a igreja segue pregando que tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Você não é resultado de um processo evolutivo, como ensinou Charles Darwin. Nada disso. A complexidade do universo, a complexidade do ser humano, torna impossível esses dois serem obras do acaso. Aliás, vale lembrar que os mesmos elementos químicos que estão no solo da terra, na tabela periódica, também estão no corpo do ser humano, está aí dentro. O que é mais uma prova de que a narrativa bíblica é verdade. Por que que os mesmos elementos da terra estão no teu corpo? Porque você foi criado do pó da terra. Neste seu corpo aí existe 72% de cálcio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 2,5% de nitrogênio, e os 3,5% restante que sobra é mais ou menos uma combinação de 15 elementos. Entre eles podemos citar o cálcio, o cloro, o fósforo, o potássio, o enxofre e o sódio. E também no seu corpo há vestígios de iodo, cobre, ferro e zinco. Tudo isso, acredite se quiser, está no solo da terra e está no seu corpo, e foi o Criador que fez. Ah, Jesus, este seu corpo aí, ele possui 206 ossos, 500 músculos. A retina ocular possui 120 milhões de células nervosas. O peso do sangue de um adulto é de 15 quilos, aproximadamente 5 a 6 litros de sangue, dependendo do indivíduo. Cada litro são 20 mil gotas. Então o ser humano tem no seu corpo de 100 a 120 mil gotas de sangue. Este seu corpo aí possui no meio do peito, na caixa torácica, entre os pulmões, um órgão vital chamado coração. O coração é responsável por bombear sangue por todo o seu corpo, transportando assim o oxigênio e os nutrientes necessários para a sobrevivência das células. Esse teu coração aí, ele bate 70 vezes por minuto, 4.200 vezes por hora, 100 mil vezes por dia e 40 milhões de vezes por ano, sem interrupção. E cada vez que o teu coração bate, é o Criador que está te sustentando. É cada vez que o teu coração bate, é o Criador que está te dando vida, que está te dando vida. Ora calabachurianda labassubia. Ele é o nosso Criador. Não é difícil provar quem é o Criador. Se você olhar, por exemplo, para as leis da natureza, as leis da natureza não mudam, são imutáveis, são permanentes, são eternas. Se você pensar, por exemplo, na gravidade, a gravidade é uma lei da natureza que puxa as coisas para o centro da terra. É por isso que você não voa se pular do prédio. A gravidade é a lei que te puxa para baixo. Só que a gravidade você não pega, você não segura, ou seja, ela é transcendente. Perceba, as leis da natureza, eu citei algumas características, são imutáveis, são eternas, são transcendentes. As mesmas características que tem na lei da natureza, tem no Deus da Bíblia. Por quê? Porque Ele é o autor da lei, Ele também é imutável, Ele também é eterno, Ele também é transcendente. Aí Ele colocou nas leis da natureza as características dEle. É como se fosse a assinatura de Deus na sua obra, oh glória. As religiões do mundo reivindicam para si e dizem que o seu Deus é criador. Mentira.
o Deus das religiões mundiais, Deus com D minúsculo, os deuses das religiões, não pode ser o Criador. Basta você olhar para a natureza, de uma forma geral. Se você pensar, por exemplo, no tempo, preste atenção, o tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Se você pensar, por exemplo, no espaço, o espaço é altura, largura e profundidade, 3 em 1. Se você pensar, por exemplo, na base da matéria, que são os átomos se dividem em prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Se você pensar, por exemplo, nos estados básicos da água, a água pode ser sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Quando você vai estudar música, você aprende na música que lá tem melodia, harmonia e ritmo. Quando você vai estudar antropologia bíblica, você aprende que o ser humano é corpo, alma e espírito, 3 em 1. Então o Criador também tem que ser 3 em 1. Tem gente que já entendeu. É por isso que eu digo com alegria, não é o diabo do satanismo que criou, não é Buda do budismo que é o Criador, não é o Alá do islamismo que é o Criador, não são os hindus do hinduísmo que é Criador, não são as emanações do gnosticismo que é Criador, não, porque nenhum desses é 3 em 1. Se 3 em 1 tem em todo lugar, em toda a criação, então aquele que criou tem que ser 3 em 1. Então quem criou foi o Pai, quem criou foi o Filho, quem criou foi o Espírito Santo de Deus. Quem é que vai levantar a mão para adorar? O Criador do céu e da terra. O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra da mão dele. Se ele é o Criador, o que cabe a nós? Fazer o que está lá em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador. O problema é que tem gente que só lembra do Criador quando é tarde demais. Quando os olhos fecham e o corpo desce à cova fria, e a alma é puxada para o inferno, onde soa pranto e ranger de dente. Sabia que no inferno é o lugar que tem mais clamor? É o lugar que tem mais arrependimento, porque lá eles lembram, só que já é tarde demais. Mas hoje a palavra está dizendo, lembra do teu Criador enquanto há tempo, porque enquanto há o fôlego de vida, há esperança. E agora eu falo para os jovens e adolescentes, olha para cá, tem muito jovem, filho de crente, que quando vai para a faculdade, chega lá e esquece de Deus. Eu já vi jovem filho de crente, chega lá, ele vai ser bombardeado com informações anti-Deus, porque muitos professores são ateus. Chega lá, ele vai ser influenciado, vai receber influência de coisas mundanas, pecaminosas. Eu já vi filho de crente, criado na igreja, chegou na faculdade, daqui a pouco dizia que não acreditava em Deus mais, daqui a pouco estava bebendo, estava fumando, estava usando droga. Isso está repreendido em nome de Jesus. Jovem, olha para cá, você pode estudar, faça o teu curso, pega o seu diploma, mas não fica bobo, não esquece do teu Criador, não esquece do teu Criador. Terceira verdade sobre Deus. Ele é o nosso dono. Porque diz o texto que Ele nos fez povo seu. Perceba o pronome possessivo. Nós somos o povo dEle. Nós somos propriedade dEle. Tito 2,14 diz que Jesus se deu a si mesmo, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Tiago 4,5 vai dizer que o Espírito que em nós habita tem ciúme. Você é o povo dele, e ele tem ciúme de você. Significa que se você é dele, você é exclusivamente dele, e o que é dele ele não divide com o pecado.
O que é dele, ele não divide com a carne. O que é dele, ele não divide com o diabo. O que é dele, ele não divide com o mundo. É dele e somente dele. Agora, por que a igreja é o povo dele? Por que a igreja é propriedade dele? Por 3 razões. Primeiro, pela mesma razão que a esposa é tua, varão. Por que a esposa é tua? Porque tu casou com ela e deu para ela uma aliança. Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem vem. A igreja é a esposa de Cristo. Por que é dele? Porque ele fez com ela uma nova aliança no seu sangue, lá na cruz do Calvário. É dele. Por que é dele? Em segundo lugar, é dele pela mesma razão que uma coisa é legalmente sua. Por que algo é legalmente? Como que algo é legalmente seu? Você tem que ir no cartório, passar para o teu nome. Quando você passa para o teu nome, é seu. É por isso que a igreja é dele, porque ele colocou o seu nome sobre a igreja. É por isso que ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Ele disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Por que ele atende no nome dele? Porque quando você pede no nome dele, ele te reconhece como igreja, porque ele colocou o nome dele sobre a igreja. É por isso que a igreja é dele. Terceiro, por que a igreja é dele? Por que nós somos o povo dele? Pela mesma razão que algo é comercialmente seu. Como que algo é comercialmente seu? Para ser seu, tu tem que pagar, meu filho. Para ser seu, tem que comprar. É por isso que a igreja é dele. Porque 1 Coríntios 6:20 diz: fostes comprados por bom preço. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9 que a igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Quando você adquire um terreno, você paga por ele. Quando você adquire uma casa, você paga por ela. Quando você adquire um carro, você paga por ele. A igreja é o povo adquirido por Deus, porque ele comprou, ele pagou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Agora você é o povo dele. Mas o que significa ser o povo de Deus? Significa que a igreja tem moral com Deus. A igreja tem crédito com Deus. Como assim, Rafael? Se a terra ficar doente com pecado, e os ímpios clamar, Deus não vai fazer nada. Porque Deus não tem compromisso com o ímpio. Mas ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter do seu mau caminho, olha o que ele diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quarta verdade sobre Deus: ele é o nosso pastor. Diz o texto que ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Essa figura, essa ideia de Jesus como pastor, ela é comum nas Escrituras. O texto mais conhecido da Bíblia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hebreus 13:20 diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5:4 diz que ele é o sumo pastor. Se ele é o grande pastor e o sumo pastor, significa que ele confiou a igreja a pastores auxiliares, a pastores humanos, a pastores da terra, que colaboram com ele no cuidado das suas ovelhas. Salmo 77, verso 20: Deus guiou Israel pelo deserto como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Então Deus é o pastor sumo,
Deus é o pastor grande, mas Ele confia as suas ovelhas também a pastores humanos dessa terra. É interessante, irmãos, que de todos os animais que Deus criou no sexto dia, o que melhor serve para representar a igreja, para representar o salvo, é a ovelha. E por 7 razões você é a ovelha. Eu vou compartilhar isso e vou encerrar. Primeiro, ovelhas não possuem mecanismo de defesa própria. Ovelhas, quando são atacadas, ou se ferem ou morrem. Ou seja, a ovelha depende da defesa do pastor. Houve um pastor por nome Davi, que quando veio o leão e o urso contra o rebanho dele, ele encarou o leão. Ele encarou o urso, porque se ele não encara, as ovelhas seriam feridas ou mortas. Então entenda, ovelha não se defende, ovelha não se vinga, ovelha não paga com a mesma moeda, ovelha não retalia. Quem defende a ovelha é o pastor dela. Tem gente que em algumas situações, ele quer resolver a coisa do jeito dele, quer resolver batendo boca, quer resolver na força do braço, quer resolver gritando mais alto, quer resolver colocando medo. Mas Deus está dizendo, se você entrar com as suas armas, Ele vai retirar as dele. Se você entrar com seus amigos, Ele vai retirar os anjos dele. Se você entrar com seus argumentos, Ele vai retirar a palavra dele. Mas Rafael, estão me criticando, estão murmurando, estão falando de mim. Deixa falar, você é ovelha, quem peleja por você é Deus, quem te defende é o pastor da tua alma. Segundo, ovelhas não são capazes de prover o próprio alimento. Ovelha não é animal de caça. Ela precisa do pastor para prover o alimento. Precisa do pastor para conduzi-la até os pastos verdejantes. É daí que surgiu a palavra pastor. Pastor vem daí. O que significa pastor? Pastor, aquele que leva para o pasto. Isso é pastor. Isso é um lembrete para os pastores da terra. Porque a função de um pastor é múltipla. Tem hora que o pastor tem que ser psicólogo, terapeuta, conselheiro amoroso, advogado, juiz. Tem hora que ele tem que ser empreendedor, administrador, construtor. Tem hora que sobra para ele ser porteiro para abrir igreja. Tem dia que sobra até para ele ligar o som da igreja, é o sonoplausto. A função é múltipla e por aí vai. Eu tive uma pequena experiência pastoral, então estou falando do que sei. É só pela graça e a misericórdia de Jesus mesmo. Mas dessas múltiplas funções que um pastor pode ter, a principal delas, a mais importante, um pastor é responsável por prover o alimento para o rebanho. Nas outras coisas ele pode até falhar em alguma coisa, porque ninguém é perfeito, mas nessa ele não pode falhar, porque se o pastor falhar nessa, as ovelhas morrem de fome. Se tem ovelhas em nossa nação morrendo de fome, fracas, raquíticas, é porque o pastor está falhando na sua função de prover o alimento para o rebanho. E aqui falando agora para as ovelhas do bom pastor Jesus, ser ovelha dele é buscar em Cristo o alimento que ele deixou para a sua alma, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Terceiro, ovelhas não possuem senso de direção. Ovelhas são animais míopes.
enxerga pouco, precisa do pastor para guiá-las, para conduzi-las. Por isso que ovelhas se perdem com facilidade, se desgarram com facilidade, cai em buraco com facilidade, porque enxerga pouco, depende do pastor para guiá-la, para conduzi-la. Então ser ovelha do pastor Jesus é buscar a direção dele para a tua vida, é para a tua história, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele pode não ser a sua, mas a vontade dele é melhor do que a sua. Eu disse que ovelhas enxerga pouco, pois é, ovelha enxerga pouco, mas o teu pastor enxerga bem, o teu pastor é onisciente, o teu pastor vê lá na frente, o teu pastor sabe o que é melhor para a tua vida. Busque a direção do pastor, da sua alma. Quarto, ovelhas reconhecem e identificam a voz do pastor. Foi o que Jesus disse em João 10,4. Quando o pastor tira para fora as suas ovelhas, elas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Ovelha enxerga pouco, mas ouve muito bem. Eu repito, ovelha enxerga pouco, mas ouve muito bem. O que significa, Rafael? Significa que ovelha não é guiada por aquilo que vê. Ovelha é guiada por aquilo que ouve. E a Bíblia fala disso. Nós não andamos por fé, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sabe essa gente que fica correndo de um lado para o outro, de igreja em igreja, atrás de profecia, atrás de milagre, atrás de bênção, atrás de vitória, não firme em nenhum lugar? Pois é, não é ovelha. Porque ovelha não é guiada pelo que vê, ovelha é guiada pelo que ouve, é o que ouve da palavra de Deus. Jesus disse em João 10,14, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. E como é que as ovelhas conhecem o pastor Jesus? Pela voz. Ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você conhece a voz do seu pastor Jesus, então você não pode confundir a voz dele com a voz do diabo. Você não pode confundir a voz dele com a voz do homem. Você não pode confundir a voz dele com a tua própria voz. Porque quem é ovelha conhece a voz do pastor. Ovelha sabe quando o pastor está falando com ela. Ovelha sente quando o pastor está falando com ela. Tem ovelha aqui nessa noite. Tem ovelha aqui nesta noite. Quinto, ovelhas fazem parte do rebanho. Está no texto. Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Observe. A palavra ovelhas está no plural. Significa que tem mais de uma. Então quem é ovelha, ele está perto de outras ovelhas. É aqui que o desigrejado apanha igual pandeiro. Porque o desigrejado não gosta de congregar. Não gosta da comunhão. Não gosta de estar perto dos irmãos. Não gosta de vir ao templo, pois é, não é ovelha, é lobo solitário, é raposa, é bode, porque quem é ovelha, está perto de outras ovelhas, aceita o cajado e respeita o pastor que Deus colocou como autoridade sobre ela. Eu disse ali na escola dominical outro dia, Diácono Ailson estava dando a lição, e ele me deu uma oportunidade de falar. A escola dominical está uma benção, quem não vem está perdendo mesmo, está deixando de ganhar. E numa oportunidade que eu tive, eu falei o seguinte: sabe qual é o maior erro de uma ovelha? O maior erro de uma ovelha é quando ela se afasta do rebanho. Porque quando a ovelha se afasta do rebanho, ela fica vulnerável. Ela fica sozinha, ela se torna presa fácil para o lobo. Assim aquele que se afasta da congregação.
da comunhão, da ceia do Senhor. Agora Deus está dizendo, enquanto a ovelha estiver junto do rebanho, enquanto a ovelha estiver junto do rebanho, perto de outras ovelhas, perto do pastor, a ovelha está segura, a ovelha está guardada, a ovelha está protegida. Ah, Jesus, meu Deus. Sexto, ovelhas possuem a capacidade de produzir lã a vida inteira. Ovelhas possuem a capacidade de produzir lã a vida inteira. Deus fez elas assim. Então a ovelha faz o quê? Produz. Ovelha produz. Sabe aqueles crentes que estão dentro da igreja e quer ficar de braço cruzado sem fazer nada? Tudo que o pastor pede não pode. Tudo que oferece não pode, tudo que chama não pode, chama para ajudar não pode, chama para socorrer não pode, chama para uma oportunidade não pode. Cuidado, porque pode não ser ovelha. Porque só tem 2 tipos de crente dentro da igreja. Só 2, Rafael? Só 2. Você pode escolher qual você é. Na igreja tem o crente que trabalha e tem o crente que dá trabalho. Quem dá trabalho é bode. Quem trabalha é ovelha. Ovelha trabalha, ovelha produz, ovelha dá fruto, ovelha ajuda, ovelha gera, ovelha é firme e constante, sempre abundante no caminho e na obra do Senhor. Ah, Jesus. Vou encerrar. Sétimo, ovelhas são animais dependentes. Precisa do pastor para entrar, para sair, para comer, para beber água, para dormir. Precisa do pastor para protegê-la. Precisa do pastor para aliviar a sua lã, porque se o pastor não cuidar da lã da ovelha, ela fica pesada e cansa rápido. Então o pastor sabe a hora certa de tosquiar a lã da ovelha. E o pastor está dizendo que tem gente aqui que está cansado, que está com a lã pesada, mas o pastor vai aliviar o teu peso nesta noite. Ovelha depende do pastor. Sabe essa gente que faz o que quer? Acha que é dono do próprio nariz, não pergunta nada para Deus, não quer saber se Deus está aprovando, se Deus está desaprovando. Pois é, não é ovelha. Porque quem é ovelha precisa do pastor, depende do pastor, é necessitada do pastor. Porque Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Porque quem é ovelha depende dele, precisa dele. Ser ovelha dele é um privilégio. E levante a sua mão agora, porque eu já vou encerrar. Ser ovelha é um privilégio, receba essa palavra. Porque se o Senhor é o seu pastor, a presença dele não te faltará. Ele te fará deitar em verdes pastos. Ele vai te guiar às águas tranquilas. Se Ele é o teu pastor, Ele vai refrigerar a tua alma. Ele vai te guiar pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Ah, se o Senhor é o seu pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não precisa ter medo, porque o pastor vai estar contigo em todo o tempo. A vara e o cajado dele vai te consolar. Ah, se o Senhor é o teu pastor, Ele vai preparar uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. Se Ele é o teu pastor, Ele unge a tua cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. Ah, se o Senhor é o teu pastor, a bondade e a misericórdia dele vai te seguir
todos os dias da tua vida, Rafael. Mas e quando os dias da minha vida acabar? Aí quando os teus dias da vida acabar, aí você vai habitar na casa dele. Vai habitar na casa dele para sempre, por toda a eternidade, por longos dias, porque na casa do Pai há muitas moradas, e quem é ovelha, a tua casa está reservada lá. Por que, Rafael? Porque foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Tem ovelha aqui nesta noite? Só quem é ovelha glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém.